O CNN 360 segue agora sim trazendo bastidor para vocês, como Luiz Inácio Lula da Silva acompanhou a evolução do tumulto desses grupelhos golpistas que ontem recorreram à violência e a terrorismo explícito, invadindo e ameaçando, por exemplo, o cliente de um restaurante na região central de Brasília, ateando fogo a carros de pessoas que estavam estacionados em frente a um shopping muito movimentado em Brasília. Essas cenas aí são da tentativa de invasão ali de uma área também pública. Houve uso do spray de pimenta. Essas imagens todas ontem de Brasília e elas não são as piores disponíveis. Eu trago para vocês a partir de agora no CNN 360 como foi ao hora a hora a evolução do pensamento do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva a respeito do que estava se desdobrando na região central de Brasília. Lula, por volta das 19 horas, estava sentado com poucos aliados dentro da sala onde ele está trabalhando, no hotel em Brasília que ele está hospedado. Um parênteses, tá? Por tradição, o presidente eleito sempre trabalha junto à sua equipe na residência oficial da Presidência da República, da Granja do Torto, que é como se fosse uma casa auxiliar ao Palácio da Alvorada. O problema é que a residência da Granja do Torto está sendo ocupada pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, o que fez com que Lula tivesse de despachar, junto com todos os indicados, de um hotel na capital federal. A ida do presidente eleito para a residência da Granja do Torto está expressa em lei, Daniela? Não, mas é uma tradição. Tradição, mais uma que este governo, o governo que está em vigor e que tem obrigação de responder às demandas do país, que é o de Jair Bolsonaro, decidiu não cumprir. Pois muito bem. A primeira coisa que aconteceu foi, por volta das 19 horas, Lula estava com esse grupo pequeniníssimo, eu cito aqui dois nomes, estava lá Jacques Wagner, senador da Bahia, e Cristiano Zanin, o advogado de Luiz Inácio Lula da Silva, já há muitos anos, homem da confiança dele. Eram duas das pessoas que estavam lá, reunidas nessa salinha privada com o presidente, quando Lula começa a receber mensagens de aliados, falando, olha, tá tendo algum tumulto aqui na região central de Brasília, os bolsonaristas começaram a quebrar as coisas pela rua. Isso que você está vendo aí, gente, essa aí é uma área muito movimentada em Brasília, próximo do setor hoteleiro. Não tem Lula só no setor hoteleiro em Brasília, tem vários hotéis nessa região, centenas, dezenas, milhares de pessoas. Ali atrás há um shopping, onde você vê aquele arco verde ali, aquele é o Brasília Shopping. Toda essa região é muito movimentada. Bom, Lula recebe as mensagens e aí esse é o Brasília Shopping. O Lula recebe essas mensagens e a partir daí ele para. E ele começa a acompanhar para e passo o que vem acontecendo. E aí, nas conversas com esse grupo seleto, Lula fala, cara, eles estão tentando dar a perspectiva, a ideia de que não tem controle, de que está fora de controle a situação. E a gente não pode deixar isso acontecer. É ali, naquele momento, em que se tem a primeira percepção de que houve leniência da Polícia Militar do Distrito Federal num primeiro momento, porque já haviam tentado invadir a sede da Polícia Federal. A sede da Polícia Federal. Já haviam ateado fogo a carros próximo a posto de gasolina. E não houve olha isso, gente. Isso na cara das autoridades. E não houve uma medida mais agressiva. Se você lembrar que em junho de 2013, jornalista com capacete e bloquinho na mão, tomou tiro de bala de borracha no olho, você entende o porquê se diz que com esses manifestantes houve leniência e leniência diante de um uso muito grande de violência. Por fim, Lula então começa a falar, não vamos deixar não tem descontrole. Liga, cobra, o que ele queria. José Múcio Monteiro, o indicado dele para a defesa, em contato hoje incisivo com as Forças Armadas, porque esses militantes aí, que agora a extrema-direita está tentando fazer parecer como infiltrados, busque nas redes sociais de cada um deles. Muitos você conhece, você tem amigos no bolsonarismo, você pode ter acompanhado ontem ao vivo. Você sabe quem são essas pessoas, né? A extrema-direita tenta contorcer as ideias. São pessoas que estão acampadas no QG do Exército. E a prerrogativa lá é apenas do
próprio das Forças Armadas de tirar ou manter. Então, Lula quer que Múcio entre em campo de maneira pesada para que haja cada vez menos tolerância com esses golpistas que estão lá sob o discurso de que são pacíficos, o que caiu ontem a máscara no chão e no esgoto com esses atos. Para Flávio Dino e Rui Costa, Lula também cobrou. O próprio Dino admitiu hoje ter sido muito cobrado ontem pelo presidente. Por quê? Lula falou, não é possível que a Polícia Federal não vai reagir, não é possível que o governador Ibanez Rocha vai deixar as coisas nesses termos. O presidente eleito chegou a mencionar que boa parte, na verdade não, né? Os salários, as despesas de segurança, educação e saúde do Distrito Federal são bancados pela União, por todos nós. Por quê? Por meio do Fundo Constitucional. Lula falou, não tem como o Brasil inteiro pagar para a polícia, na hora que o pau quebra, não aparecer para defender o centro da capital federal. Qual foi a sensação, a mensagem final? É para entrar em campo, Rui Costa e Flávio Dino, já para trazer as polícias para perto e para mostrar que tem comando. 2, Múcio, para puxar a ala consciente das Forças Armadas de que esse episódio não pegou bem para ninguém. Tanto não pegou bem para ninguém. Que bom, agora os bolsonaristas estão tentando falar da tese de infiltrados. O que eu digo, novamente, não tem a ver nem com uma grande apuração de bastidor, foi dito ontem pelo inconteste secretário de Segurança Pública de Brasília, que é aliado de Ibanez, que é bolsonarista. Ele disse que sim, a maior parte desses manifestantes que estão aí estão acampados no quartel-general do Exército em Brasília, esperando há 40 dias por uma intervenção que não veio e que não virá. E que eles tentaram ontem, grupelhos que são, fazendo a marra e feneceram em questão de 3 horas, produzindo essas imagens vexatórias para a gente. Deixa eu trazer para cá a Larissa Rodrigues para que a gente possa tratar um pouco mais a respeito desse assunto. Lari, você tem bastante informação a respeito da cobrança que está se espraiando, né? Ontem eu trouxe aqui agora esse bastidor da fala do Lula, olha, estão querendo dizer que está descontrolado? Não está, entre em campo, vocês estão já indicados, vamos trabalhar desde agora. Não vai dar para esperar o dia 1º, porque o governo está na avaliação do Lula, o governo Bolsonaro está trabalhando e apostando na ideia de que haveria um caos. Inclusive, ontem à noite, Lari, vou aproveitar aqui que a gente está fazendo esse bate-bola e contar mais um bastidor. Eu recebi uma mensagem de um integrante do corpo técnico do Supremo Tribunal Federal falando, olha, pede para o pessoal, entenda que o pessoal precisa baixar a bola. Eu falei, como assim? É importante? Ele falou, claro que é, mas não parece que são as jornadas de junho de 13, que tem milhares de pessoas nas ruas. Não tem, é um grupo pequeno. Sabe por quê, Larissa? Nos grupos bolsonaristas, eles estavam interpretando isso como um aval para que Bolsonaro pudesse decretar talvez uma GLO, que é um decreto de garantia da lei e da ordem, que dá ali ao presidente a possibilidade de utilizar de medidas extremas. Então, por isso essa precaução, me feita ontem por um altíssimo técnico do STF e hoje explicitada no discurso de Dino, de tipo, vamos modular o que aconteceu. Porque se você trata como caos instaurado e tudo fora de controle, né, você pode até endossar um discurso que nos grupos de extrema-direita está servindo ao propósito de Bolsonaro tem que agir, é GLO agora, sendo que todo mundo sabe, né, que eles trabalham com essa ideia de uma atuação das Forças Armadas, etc. e tal, para ser provocada por eles, para levar o resultado que eles querem que haja, em detrimento da vontade expressa do voto da maioria da população que elegeu Luiz Inácio Lula da Silva. Lari. Dani, fazer uma espécie de linha aqui de tudo que aconteceu, o que a gente tem hoje, terça-feira, 5 da tarde, depois desse episódio, dar uma acalmada. Repórter de cidades, né? A gente costuma falar, eu cobri muito DF quando vim de Goiás para cá, fui atrás de várias fontes nas forças de segurança aqui do Distrito Federal para entender como tudo aconteceu. Primeiro, o que se tem, e o PT também encara dessa maneira, é que ontem o governo do Distrito Federal, o GDF,
não deu o devido valor ao fato como deveria ter dado. Que de início, sim, se achou que seria uma coisa pequena e, como você disse, foram poucas pessoas, mas foram pessoas com atos violentos. Que no início, quando se começou, Flávio Dino, futuro ministro de Segurança Pública, falou com o governador aqui do DF, Ibanez Rocha, e que naquele momento Ibanez teria dito: não, tá tudo sob controle, calma, a gente tem o pessoal ali acompanhando na porta ali no QG do Exército, não vai nada acontecer. E no segundo momento, quando Dino volta a falar com Ibanez, já tinha saído do controle e havia pouco policiamento acompanhando esses manifestantes. Então, dentro do PT, essa é a análise, que o governo do Distrito Federal, aí tem umas versões, seria por, como disse, você quis deixar mesmo acontecer, ou mesmo por uma certa ingenuidade, achou que não ia tomar toda aquela proporção, que o governo do GDF não deu a devida importância ao fato. Essa é a primeira crítica. Mas depois, ali dentro do PT, conversando com alguns integrantes do futuro governo, aquele discurso que a gente tem de Flávio Dino ontem à noite, que é muito parecido com com o discurso de hoje, ali ao lado de Lula, de tentar acalmar os ânimos, de não aumentar ainda mais o fato. Primeiro, para não dar ali o braço a torcer de que realmente tinha uma população indo para a violência mesmo, e também para não fazer com que aquele fator trouxesse mais manifestantes e que aquilo sim se tornasse uma bola de neve. Então teve ali por trás, em conversas de bastidor, cobrança do governo do Distrito Federal, do secretário de Segurança Pública aqui do DF, por parte de Flávio Dino, mas falando com a população, o Lula, Flávio Dino, e essa é a ordem dentro do PT: acalmar as coisas e tentar soluções dentro das quatro linhas mesmo, não deixar com que isso incentive a população para continuar com esses atos de vandalismo. Hoje, o que eu tenho? Que teve uma reunião de deputados distritais, deputados aqui do DF, com o secretário de Segurança Pública, para tentar, então, alguma alternativa para tirar a população de frente do QG do Exército. Essa também é uma ordem vinda ali do governo eleito, que Lula quer assumir o mandato já durante a posse, sem tanta gente acampada ali. Mas aí vem com esse problema que a gente trouxe há pouco, que seria de responsabilidade do Exército retirar aquela população de lá. Mas esses deputados distritais, conversei com alguns deles, o que eles me trouxeram? Que duas coisas eles sentiram durante essa reunião com o secretário de Segurança Pública do DF. Primeiro, que ele meio que se contradisse em algumas situações, disse: por que ninguém foi preso? Não, mas a gente só estava acompanhando, não tinha um preparo ali para prender ninguém. Só que quando eu falei com o governador ontem por volta das 9 da noite, o próprio governador aqui do DF teria dado ordem, isso depois de ser cobrado por Flávio Dino, para prender os manifestantes. Ordem que não foi acatada pelas forças de segurança. Então, hoje eles estão nessa tentativa de conversa. Mandaram ali uma espécie de ofício dizendo que sim, que o governo do Distrito Federal poderia sim ajudar nessa locomoção das pessoas de frente do QG do Exército, com alguns argumentos. Primeiro, que isso seria de responsabilidade não só da Secretaria de Segurança, mas de uma pasta que eles chamam de DF Legal, que é uma secretaria responsável ali, até peguei o nome completo aqui, pela proteção da ordem urbanística, então que estaria avançando na ordem urbana. Então eles estão tentando por vários caminhos, com a ajuda do GDF, até onde essa ajuda vai, tentar retirar aquela população, porque também não sente uma vontade por parte do Exército de retirar o pessoal dali, Dani. Agora, Larissa, teve reunião hoje de deputados distritais também com as autoridades. Em Brasília, gente, no Distrito Federal, você não tem o deputado estadual como nós temos nos outros estados, em São Paulo, no Rio. Você tem os deputados e os vereadores meio que convertidos numa figura só, que são os deputados distritais, os deputados que atuam só no Distrito Federal, perdão. Lari, e esses deputados hoje foram se encontrar com o secretário de Segurança e cobrar uma atitude, porque na real é a seguinte, gente, depois que ficou horroroso, que viralizou, eu não sei se a gente tem, mas nas redes você acha fartamente, né? Os golpistas invadindo um restaurante famosíssimo, uma churrascaria também que fica nessa área, eles se concentraram, eu não sei se a gente tem um mapa aqui, Igor, eu vi mais cedo que tinha, eu não sei se a gente tem ele na mão. Eles se concentraram numa área ali do Distrito Federal que fica
um pouco antes, olha aí, maravilha. Eu vou para frente aqui, para perto, porque eu preciso enxergar, tá? A Polícia Federal fica no setor de autarquias. Você tem aqui no meio digamos ali, a esplanada dos ministérios. Eu vou convidar você, aonde você vê aí hotel, a você vir descendo com a gente os seus olhos, porque aqui adiante você tem o memorial. Em frente do hotel você vê que tem um monumento grande, é o memorial Juscelino Kubitschek. Descendo aqui, essa via no caminho até lá onde você vê uma fileirinha de grandes prédios todos iguaizinhos, tá vendo? Já bem perto aí do CNN ao vivo, aqui da nossa tarja, isso é a esplanada dos ministérios. Essa região central aqui, onde os bolsonaristas se conectaram, primeiro, do lado aqui é o hotel de Lula, isso é o chamado setor hoteleiro norte. Obrigada, Edu, por ter espelhado aqui. Larissa vai seguir comigo. Eu convido você a fazer esse passeio aqui, vamos ver se dá leitura. Aqui você tem o hotel onde está Luiz Inácio Lula da Silva. Esse aqui é um monumento importante para Brasília, que é o monumento à memória de Juscelino Kubitschek. Aqui você tem a torre de televisão. Aqui um gramado bastante famoso. O shopping que vocês viram pegando fogo, ele está desse lado de cá. Nessa região aqui, tá? Nessa região da torre aqui, ó. Aqui, agora eu me localizei melhor, tá? Ou seja, os golpistas estavam aqui. Aqui você tem uma delegacia e ali é uma Mané Garrincha, o estádio, ali acima. Os golpistas se concentraram nessa área aqui. Aqui ateando fogo nesses carros, aqui ateando fogo num carro que estava à frente de um posto muito conhecido na capital, porque está nessa área central e tem uma série de lanchonetes, e depredando a delegacia. Mas eles aqui, ó, aqui o acesso deles a essa área foi fechada. De todo modo, eles tentaram arremessar um ônibus destes viadutos. Isso aqui é o que conecta a área da esplanada dos ministérios, que vai começar aqui, ó. Aqui você já tem a esplanada dos ministérios, então veja que é uma só via. Perfeito, Edu. Obrigada. Aqui, ó. Aqui fica a esplanada dos ministérios. Então você veja que é uma só via, que é o que nós chamamos de eixo monumental. Ele cruza aqui, ó, desde o setor hoteleiro, faz a interface com as asas do plano piloto, a asa norte para cá e a asa sul para cá. Ele faz essa interface aqui, ó. Por isso esse viaduto é tão importante. Embaixo desse viaduto está a rodoviária do plano piloto, próximo a esse local. Ou seja, um local de intensa movimentação, e o quebra-quebra começou por volta das 7. Para fechar, isso aqui foi fechado, foi isolado, onde estava Lula. Mas esse é o setor hoteleiro, onde há muita gente hospedada. Brasília tudo tem nome, setor hoteleiro norte. Esse aqui é o setor hoteleiro que fica do lado sul. A asa norte está para cá, a asa sul, Brasília é um avião, né? Você tem uma asa para o norte para cá, essa é a asa sul aqui. Mas desse lado, onde também houve incêndio, pode trazer isso, Edu, obrigada. Desse lado, onde também houve incêndio, aqui próximo ao posto onde teve um carro incendiado, ali mais adiante, é um dos hotéis onde ficam prefeitos, governadores, todas as autoridades, presidentes de partido que vão a Brasília. É um hotel recente, ele fica muito próximo do Congresso e próximo a outras regiões, muito acionado. Tem muita gente hospedada aqui. É um absurdo. A densidade do local onde eles escolheram atacar é uma densidade muito forte e tem muita presença política nesse local. Então, foi por isso que eles escolheram, não chegaram próximos ali a Luiz Inácio Lula da Silva, mas estavam nesse raio. A Polícia Federal, a sede da Polícia Federal fica aqui nesse setor que a gente chama de autarquias e também foi atacada. Bom, gente, eu vou voltar com a Larissa, porque aí o que você tem é o seguinte, né, Lari? O que você teve foi uma reunião com os deputados distritais, falando com o secretário de Segurança, dizendo, meu querido, é o seguinte, ficou horroroso. Ficou horroroso. Quem acompanhou o tratamento da Polícia de Brasília, que foi muito hostilizada, assim como a Polícia de São Paulo, pelos black blocs, a quem a gente não tem aqui nenhuma tentativa de passar pano, porque violência em reivindicação política é igual a erro, sempre, mas lá a polícia estava dando tiro de bala de borracha. Quando houve
Lembra do escândalo que foi, Lari, quando os manifestantes subiram em cima do Congresso Nacional, né? E quando houve uma pedra jogada contra a fachada do Itamaraty. Lembra disso? Milhares de pessoas. Teve tiro mesmo, houve dúvidas se chegaram a acionar armas para dispersar, arma de munição letal. Ontem houve incêndio de carro privado, depredação de carro da polícia e dos bombeiros. Houve incêndio e depredação de delegacia, tentativa de invasão do prédio da Polícia Federal. E o que se usou foi spray de pimenta. Então, o uso progressivo da força, tão defendido pela polícia, não apareceu. O que suscitou dúvidas sobre a capacidade, e esse é o problema, de liderança do governador e do secretário, que por isso também hoje foram chamados a falar. Lari. Dani, você estava mostrando o mapa e o que me falaram também é que o cacique foi preso ali a cerca de 500 metros do hotel onde está hospedado o presidente eleito, né? Que é ali perto da Torre de TV, então foi tudo muito perto. Sobre as reuniões de hoje, então, aconteceu essa reunião, terminou há pouco com o secretário de Segurança Pública. O que me passaram, eu já demandei à Secretaria de Segurança Pública, ainda não tem um lado oficial por parte da SSP aqui do Distrito Federal. Mas os parlamentares, os deputados distritais que estiveram nessa reunião me informaram que primeiro o secretário de Segurança Pública do DF teria dito que já está com as imagens, tanto de redes sociais quanto das câmeras nas redondezas, tem muita, né, por ser um local ali, né, no centro de Brasília, com muitos hotéis, shoppings, tem muita imagem dessas câmeras de segurança que ficam na frente desses locais e que ele já está com essas imagens para análise, para tentar reconhecer os vândalos. Então, essa informação é importante, que já teríamos hoje, segundo esses deputados, pelo menos o reconhecimento de alguns desses manifestantes, desses vândalos que acabaram depredando o patrimônio público e também outros shoppings. Outra coisa que me falaram também, que durante essa conversa o secretário não soube explicar por que não houve prisão. Que primeiro ele disse, a gente pensou que a coisa ia ser menor. Depois disse ainda, a gente só estava acompanhando esses manifestantes, mas que já tinha polícia perto do QG. Então, que muitos desses policiais não acompanharam durante todo o percurso, que meio que ficaram olhando. Então, o próprio secretário não soube justificar para esses deputados distritais o porquê de não termos até esse momento nenhum tipo de prisão. Mas naquele momento ele disse que não podia fazer muita coisa para retirar essa população do QG e agora já tem um ofício mandado então para o DF Legal, que é essa secretaria responsável pela ocupação da área pública no Distrito Federal. Então há uma pressão por parte desses deputados, mas a gente lembra que são deputados distritais do PT e também do PSOL aliados ao governo eleito. Gente, a gente vai voltar com informações a respeito do que aconteceu ontem em Brasília, inclusive por conta da tentativa, né, de dizer que há movimentos infiltrados, tentativa externada até pelo ministro da Casa Civil, ministro Ciro Nogueira, né, sem qualquer tipo de prova e, de novo, né, com farto registro. Eu, assim, honestamente, que eu gostaria de ter feito hoje, eu não fiz porque eu acho que esse tipo de perfil, esse tipo de gente, esse tipo de influencer se alimenta da credibilidade alheia. Então, o que eles querem mesmo é ser expostos. Mas faça um exercício de você que está tendendo a acreditar nessa tese furadíssima de infiltrados sem provas, né? Até o momento ela é uma tese calçada no mais absoluto nada, como muitas das outras são, né? Veja como essas pessoas começaram a reagir ao que elas estavam vendo. O quanto algumas delas, inclusive, trataram como o início de algo maior. E depois, hoje, quando viram que não durou 3 horas, que ficou horroroso, que politicamente rasgou uma bandeira da direita no Brasil, que era de que a direita era ordeira e militava pela lei e pela ordem. Quando você impõe risco à vida das pessoas e risco à segurança pública, essa bandeira vai para o buraco. Bom, depois disso, agora trabalham com essa tese de infiltração.